Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Nós estamos passando esse momento difícil, essa pandemia do Covid-19, e a nossa oração a Deus é que esse período de turbulência ele seja detido, ele se encerre em breve. Por orientação das autoridades, nós não estamos abrindo os nossos templos. No entanto, a Igreja do Senhor, que somos nós, continuamos firmes, fortes, meditando na palavra de Deus. Oremos então por nossa nação, por nosso país, pelas famílias. Oremos pelas nações que foram mais atingidas ou estão sendo mais atingidas do que o nosso Brasil, para que haja uma intervenção de Deus. Então, convido você a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor. Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e essa é a razão da nossa alegria. O Senhor tem nos assistido, o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor, meu Pai amado, tem nos abençoado e temos plena convicção que o Senhor tem nos abençoado bem mais do que nós merecemos. Ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por Tua Igreja, por cada um de nós. Oramos ao Senhor para que o Senhor, meu Pai amado, dê sabedoria às autoridades, para que elas encontrem, meu Pai amado, um antídoto para conter esse vírus, o Covid-19. Oramos pelas nações que estão sendo assoladas, meu Pai amado, pelas centenas e centenas de vidas que estão sendo tragadas, meu Pai amado, em decorrência das consequências dessa contaminação que está espalhada em todo o mundo. Oramos pelo Brasil, para que a Tua boa mão esteja sobre esta nação e guardando, protegendo e livrando de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus esta noite, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 3, e nós iremos refletir do verso 1 até o verso de número 6a, ou 6, a primeira parte desse versículo. Então, meus irmãos, no capítulo 2 de Esdras, nós vimos uma lista de nomes das pessoas que saíram do cativeiro babilônico. Essas pessoas, elas voltaram para Jerusalém em obediência à determinação do rei chamado Ciro, governador Ciro. Para ser mais preciso, a ordem de Ciro foi baseada no argumento de que o Deus dos céus havia lhe dado uma ordem, lhe encarregado de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ciro, então, falou aos filhos de Israel, dizendo, isso você vê no livro de Esdras, no capítulo 1, no verso de número 3, Ciro disse assim: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Pois bem, esses da lista do capítulo 2 foram os que saíram, e saíram porque Deus dispôs os seus corações para tal. Vimos que a forma com que Deus os conduziu foi uma forma ordeira. Eles saíram por famílias e todos estavam alistados com os seus nomes devidamente registrados no livro das genealogias dos filhos de Israel. Aqueles que não conseguiram comprovar suas descendências não puderam oferecer sacrifícios como sacerdotes, e por isso essas pessoas foram consideradas imundas para essa função.
e foram obrigados a esperar que a vinda de um sacerdote legítimo, para que esse sacerdote legítimo chegasse e consultasse e revelasse a vontade de Deus. Outros que não puderam provar suas origens ficavam de igual modo esperando até que houvesse uma determinação e eles pudessem entrar juntamente com os demais. Destacamos que muitos dos que ali estavam eram estrangeiros de nascimento. E esses foram feitos servos de Davi em suas guerras. Mas eles também saíram em direção a Jerusalém com os seus corações inclinados a construir ou reconstruir o templo do Senhor que estava em ruína. Eles eram os servidores, assim a Bíblia os denomina. E a título de aplicação, nós destacamos que nosso acesso ao reino dos céus se dá tão somente porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos neste livro ficarão de fora. E assim como como estrangeiros foi concedida a graça de ir até Jerusalém e servir a Deus, assim como os filhos legítimos de Israel serviam, a cada um de nós foi concedida, mediante o sacrifício de Cristo, essa mesma graça. E merecidamente nós fomos enxertados em Cristo e não servimos ao Senhor hoje por iniciativa própria, mas porque Deus mudou o nosso coração, Ele mudou a nossa sorte e nos inclinou ao sagrado, nos inclinou a buscar a sua presença. De maneira que não somos crentes por opção própria, mas Deus nos escolheu para isso. Nos escolheu para que em cada um de nós Ele manifestasse sua glória, salvando-nos da perdição eterna. Vimos também no último domingo a dedicação dos levitas em servir a casa do Senhor. E destacamos que eles não estavam servindo ao Senhor à procura de visibilidade, de reconhecimentos, mas estavam servindo porque Deus havia inclinado seus corações para o serviço sagrado. E temos muito que aprender com a atitude dos levitas, porque como é importante nós hoje sabermos que devemos servir a Deus, servir na casa do Senhor, não à procura de reconhecimento das pessoas, não à procura de visibilidade, mas tão somente intencionado a servir ao nosso Deus. Isso é importante demais. É uma honra para cada um de nós servir a Deus com o coração inclinado, disposto a adorar ao Senhor. Fomos chamados para essa finalidade. O lema dos nossos corações, ou o lema que deve estar impresso em nossos corações, deve ser sempre o de que o Senhor cresça e nós diminuamos. Era exatamente esse o sentimento que havia em João Batista. E em um dos seus testemunhos, referindo-se ao Filho de Deus, vemos que João declarou: convém que ele cresça e que eu diminua.
De igual modo, vemos esse mesmo sentimento nos corações dos demais escritores bíblicos. Paulo, por exemplo, quando escreveu sua carta aos Gálatas, ele disse: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Senhor nos ajude a viver assim, irmãos, nutrindo em cada um de nós esse sentimento. Chegando no capítulo 3, que é o capítulo que nós iremos refletir esta noite, no verso 1 ao verso de número 6, como já mencionamos, nós vemos que os exilados, eles chegaram a Jerusalém. Eles retornaram à terra da promessa. E a alegria que invadia os seus corações era algo extraordinário, algo tremendo. Quando olhamos para o Salmo 126, nós lemos os 2 primeiros versículos, nós temos uma noção do que se passava nos corações dos exilados naquele momento, naquele período. Porque as palavras do salmista, elas dizem assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos então à leitura desses 2 primeiros versículos do capítulo 3. O verso 1 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Verso 2: levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, entendamos que aqui no capítulo 3, eles já estavam instalados na terra da promessa. Mas isso não era tudo. Eles tinham uma missão a cumprir. Deus os havia trazido de volta da Babilônia mediante a instrumentalidade de Ciro. E isso Deus fez para que eles reedificassem o templo do Senhor. Os irmãos lembram lá no capítulo 1 de Esdras, quando Ciro disse assim: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Lembram disso? Pois bem, o tempo passou e os filhos de Israel, juntamente com todos os demais que haviam retornado do exílio, saíram de suas cidades e se ajuntaram em Jerusalém, como um só homem, diz o texto bíblico. Isto é, havia uma unidade de propósito naquele povo.
E essa unidade de propósito, ela existia a fim de cumprir a determinação de Ciro, que era reconstruir o templo, mas que na verdade essa determinação era a determinação do Deus de Israel. Então, irmãos, nesses versos que nós lemos, dois nomes se destacam aqui. O primeiro é o de Jesua, pertencente à linhagem sacerdotal, ele era um sumo sacerdote. E o segundo é o de Zorobabel, que era um homem, um nobre, era neto do rei Jeoaquim, aquele rei que havia se tornado prisioneiro quando a nação foi levada para o cativeiro por Nabucodonosor. Esses dois nomes, eles merecem atenção especial, porque eles lideraram aqui essa peleja, esse empreendimento de reconstruir o templo do Senhor que estava em ruína. Note que o verso 2 destaca esses dois nomes quando diz assim: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e levantou-se também Zorobabel, e eles edificaram o altar de Israel. Vamos parar um pouquinho por aqui, irmãos. Chama a nossa atenção que eles começaram a reconstrução pelo altar e não pelo templo propriamente dito. E isso é importante, irmãos, justamente pela representatividade do altar para o povo hebreu. Veja, não se tratava de um móvel qualquer, mas de um móvel que o próprio Deus havia determinado que sobre ele os sacrifícios fossem realizados. Mas que a visão, ou digo melhor, a invasão sofrida por Jerusalém, por conta dessa invasão, esse altar havia sido destruído. E isso representou para os judeus uma experiência triste demais, avassaladora, porque era no altar que os sacerdotes ofereciam os sacrifícios a Deus, e que de maneira misericordiosa esses sacrifícios eles eram aceitos diante do Senhor. Daí o significado da expressão aroma agradável ao Senhor, que significa literalmente um cheiro aceitável a Deus. Então, esse povo se ajuntou como um só homem e começaram o processo de reconstrução do altar, ou reconstrução do templo, começando pelo altar. Só que nem tudo era flores, como nós costumamos dizer, porque quando olhamos para o verso de número 3, nós percebemos que havia outros povos na redondeza, povos de outras terras, que de alguma forma afligia o povo de Deus. Acompanhe aí no verso de número 3 em sua Bíblia. Firmaram o altar sobre as suas bases, e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Você conseguiu pegar o destaque? Ainda que estavam
sob o terror dos povos de outras terras. Isso explica, irmãos, o porquê de eles iniciarem o processo de reconstrução justamente pelo altar. Povos de outras terras, ou seja, da região próxima, já faziam algum tipo de oposição à reconstrução. E diante desse quadro, os filhos de Israel sabiam que precisariam contar com o auxílio do Senhor. Como enfrentar os inimigos? Como superar o medo, o pavor, as pressões externas? Eles sabiam que precisariam contar com esse acesso a Deus, para que esse acesso a Deus era representado justamente no altar, para contar com o auxílio de Deus. O altar era símbolo de acesso imerecido à presença de Deus. Não por conta do ofertante, mas por conta daquilo que o sacrificado representava em cima daquele altar. Portanto, se o cenário de oposição, por um lado, oferecia temores reais, e isso de fato aconteceu, por outro lado, levou os filhos de Israel a buscar a presença de Deus. O medo, o pavor, as pressões externas levaram os filhos de Israel a compreender que precisariam da ação, do acesso a Deus, da ajuda do Senhor. Eles precisariam buscar a presença de Deus por meio de um proceder alinhado à sua palavra. E isso explica o final do verso 2, que diz que eles edificaram o altar do Deus de Israel. Veja aí em sua Bíblia, eles edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Ou seja, não segundo as suas próprias vontades, não segundo as suas próprias imaginações, mas segundo está na lei de Moisés. Por que esse cuidado, irmãos? Porque a ida para a Babilônia foi justamente porque aquele mesmo povo havia se rebelado contra a lei de Deus. A experiência de 70 anos no cativeiro parece que os fez entender o princípio da submissão aos mandamentos de Deus. E essa informação que temos aqui no verso de número 2, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, é bastante explicativa, ela é elucidativa. Caminhando um pouco mais, chegamos ao verso de número 4. E nesse verso nós temos que celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Você percebe
a insistência do autor bíblico em ressaltar que cada passo dado na reconstrução foi feito de acordo com a palavra que saiu da boca de Deus? Percebe isto? No verso 2 ele diz: como está escrito. No verso 4 ele repete essa expressão duas vezes. Primeiro ele diz que os filhos de Israel celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito. E diariamente ofereceram holocaustos segundo o número ordenado para cada dia. Essa expressão, segundo o número ordenado, é uma forma diferente de dizer como está escrito. É como se eles dissessem entre si: não vamos cometer o mesmo erro que cometemos antes, lá no passado, nos desviando das ordenanças do nosso Deus. Faremos tudo de acordo com o que está escrito, de acordo com a determinação de Deus. Assim, eles celebraram, diz o texto bíblico, a festa chamada Festa dos Tabernáculos. Olha em sua Bíblia, este verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Essa festa, a festa dos tabernáculos, ela tinha, assim como as demais festas do povo hebreu, ela possuía um caráter tipológico, isto é, ela apontava para Cristo e seu caráter redentivo, e ela tinha um caráter pedagógico. Ela ensinava aos filhos de Israel que Deus era o Deus Salvador, o Deus que liberta o seu povo, e que a cidade celestial é que era de fato o destino final do povo de Deus. De maneira, irmãos, que havia nos corações daquelas pessoas a vívida esperança de um viver eterno que ia além das sombras representadas nos ritos cerimoniais. Ia muito além. É interessante que o 8º dia dessa festa, o último dia, era tido como o dia principal daquela festa. O sacerdote, ele derramava água, trazendo à mente do povo a provisão de Deus lá no deserto. Temos no Novo Testamento o episódio em que Cristo se levanta justamente no último dia em que os judeus comemoravam essa festa, e Cristo diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Portanto, essa festa que os filhos de Israel comemoravam, em meio às pressões dos povos, em meio às perseguições que eles sofreriam, falava da libertação do Senhor. Eles confiavam que, mesmo havendo dificuldades, o livramento viria da parte de Deus. Por isso, providenciaram urgente um altar que estava em ruínas, ou providenciaram reconstruir aquele altar que estava em ruínas, e aí eles celebraram a festa que fazia-os lembrar a provisão do Deus de Israel. Os versos 5 e 6, a primeira parte apenas do verso 6, irmãos, diz assim:
E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os do que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Portanto, meus irmãos, percebemos que houve uma preocupação muito singela dos regressos da Babilônia em manter o acesso a Deus livre. E isso eles fizeram antes mesmo de o templo ser edificado. Antes, a primeira coisa foi preparar o altar para que pudessem se conectar com o Senhor por meio dos sacrifícios que eram oferecidos ali. Era uma preocupação singela. Com esses versos que nós acabamos de meditar, aprendemos que o tempo em que os filhos de Israel permaneceram na Babilônia, muitos deles não perderam o desejo de manter comunhão com Deus. É bem verdade que alguns não quiseram voltar, ficaram lá na Babilônia, criaram raízes. Mas também é verdade que outros tantos viviam lá, mas em seus corações eles nutriam o desejo de voltar à terra da promessa e estavam sempre nutrindo em suas memórias esse desejo do retorno. E sobre essas pessoas, o misticismo dos babilônios, a idolatria, os vários deuses, o paganismo daquela terra não tiraram o desejo de eles retornarem à terra da promessa e servir a Deus, assim como está escrito em sua lei. E vemos essa realidade nas providências tomadas sob a liderança de Jesua e Zorobabel, homens cujos corações estavam inclinados a servir a Deus, dispostos a servir ao Senhor, com fidelidade à sua palavra, não segundo os desejos dos seus corações, não segundo as invenções de suas mentes carnais, mas segundo aquilo que está escrito na lei de Deus. Assim como os judeus passaram 70 anos em terras peregrinas, como forasteiros, somos nós aqui neste mundo. Aqui somos peregrinos, somos forasteiros. E devemos ter isso muito claro dentro de cada um de nós. Estamos nesse mundo, mas aqui não é a nossa terra. Essa não é a nossa pátria. Nossa pátria é celestial, diz a palavra de Deus. Portanto, em nossos corações deve permanecer viva a esperança de libertação total deste lugar, desta terra. Sabemos que o Senhor nos libertou, isso é verdade, somos salvos, graças a Deus. Mas não desfrutamos ainda da plenitude das bênçãos relacionadas à nossa salvação. Isso só acontecerá quando Cristo vir buscar a sua igreja. Aí sim, quando isso acontecer, naquele dia, a igreja do Senhor irá desfrutar de todas as bênçãos com as quais fomos abençoados por Deus. Isso
em sua plenitude, em sua totalidade. No entanto, já nos é possível, irmãos, desfrutar aqui, agora, da presença auxiliadora do nosso Deus. Contar com a sua assistência em tempos de adversidades, porque o acesso a Ele nos foi concedido graciosamente através do sacrifício de Cristo, a morte, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, tipificado, representado inúmeras vezes no altar restaurado pelos filhos de Israel nos dias de Jesua e de Zorobabel. Aquele altar, aqueles sacrifícios, eles apontavam para o Redentor de nossas almas, Cristo Jesus. A segurança que os filhos de Israel presenciavam, ou precisavam, digo melhor, aquela segurança estava na pessoa de Cristo Jesus. Hoje, somos sabedores, irmãos, de que os inimigos de nossas almas, aqueles que fazem pressões externas sobre a igreja, eles são espirituais. Não lutamos hoje contra carne e sangue. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra principados, contra potestades que atuam nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a todo custo estão tentando intimidar a igreja do Senhor, para que ela não cultue, para que ela não desfrute do acesso que lhe foi otorgado mediante a morte de Cristo Jesus, o derramamento do seu sangue lá na cruz do Calvário. Mas mesmo diante das pressões existentes que se levantam e certamente se levantarão em dias vindouros contra a igreja do Senhor, como igreja que somos, nós nos unamos, irmãos, uns aos outros como um só homem, um só corpo que somos, e ofereçamos ao Senhor sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, certo de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor conceda a cada um que está aqui uma semana abençoada e abençoadora, rica com experiências do nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém.